Olá pessoal, bem-vindos ao canal Mecânica Esportiva. Iniciei uma nova sessão onde testo carros usados com os donos. Hoje eu estou com o Emeric, um grande amigo. Oi Nico, né? Olá Emeric, obrigado por trazer seu Tesla Model 3 Performance ao canal. Então esse é um carro que você adquiriu há algum tempo. Vamos falar um pouco de tudo, como já fizemos com alguns carros aqui no canal. O objetivo é convidar proprietários de carros que são inscritos do canal. Emeric é um assinante fiel há muito tempo e vai dar para vocês um retorno real como usuário. E os preços dos carros usados, como ficam? Quais são as coisas boas, as coisas ruins e tudo mais? Vou pegar a câmera e vamos ver o Emeric apresentar o carro dele para nós. Que carro é esse então? Emeric, então, é um Tesla Model 3 de 2019 versão Performance? Ok, então por que você escolheu esse carro? Bem, eu não sou pró-elétrico por natureza, mas escolhi simplesmente porque eu rodo cerca de 40 mil quilômetros por ano. E eu precisava de um veículo que não custasse muito em energia, né, em manutenção, e que fosse o mais versátil possível, simplesmente isso. Ok, antes desse, que carro você tinha? Eu tive muitos veículos e veículos totalmente diferentes, mas já tive Porsche, Viper, Corvette C63 e um monte de brinquedos legais. Então é estranho. Como mudança, mas para uso profissional, considerando o custo de compra, manutenção e o desempenho, bem, aqui estou eu com uma Tesla. De fato, o desempenho desse carro é realmente impressionante. Se não me engano, temos cerca de 550 cavalos, são 3 segundos. 3 segundos de 0 a 100, é isso? Não, é realmente impressionante. Existem poucos carros esportivos assim. No final, eles fazem de 0 a 100 em 3 segundos. Acho que por volta de 3 segundos. É uma M5 CS que tem 625 cavalos. A vantagem é que isso passa para o chão. E principalmente não custa nada em combustível. De fato, então, por exemplo, você antes, no carro de trabalho, vamos falar de carros de trabalho, você tinha uma Mercedes. Eu tinha uma CLA. E você realmente percebeu uma diferença real no consumo de combustível? E, finalmente, o orçamento que isso gerava ao ter um veículo a combustão comparado ao elétrico. Por ano é simples. Então, tirando os dados que tem no aplicativo da Tesla ao longo do ano, eu gastava mais ou menos 5 mil euros com combustível. E agora estou gastando cerca de 1.800 euros com eletricidade. Ok, então isso faz realmente uma grande diferença. Então, tem isso. E, além disso, como você dirigia muito, devia fazer bastante revisão, eu suponho? Sim. Havia um orçamento anual que variava conforme a revisão de cerca de 500 a 1.000 euros para manutenção. Enquanto que agora, tirando 2 pneus traseiros que eu troquei em 40 mil quilômetros, eu fiz mais ou menos 45 mil quilômetros. Desde que eu tenho, só precisei trocar 2 pneus. Ok, então praticamente não tem manutenção para fazer no final das contas. Talvez o líquido do limpador de para-brisa para trocar de vez em quando. Sim, aliás, eu preciso fazer isso. E eu também tive, que foram cobertos pela garantia, os braços de suspensão dianteiros. Certo, esse parece ser um problema comum nos modelos Tesla. É isso. Você foi a um centro da Tesla com horário agendado pelo aplicativo? Cheguei no aplicativo, não encontrei ninguém. Estamos na Tesla, deixamos o veículo estacionado. Um técnico realiza a manutenção e após algumas horas você recebe uma notificação no aplicativo. A troca foi feita e coberta pela garantia. Você ficou na Tesla enquanto consertavam ou pegou um carro reserva? Não, tem um espaço dedicado onde a gente pode ir com o tablet, o computador, continua trabalhando, tem Wi-Fi. Então é só aguardar calmamente até receber uma notificação no AP. Ok, então eles pegaram isso na garantia, tudo estava incluso. E você comprou esse carro com quantos quilômetros e por qual preço? Então, era em outubro de 2023, eu comprei por 38 mil euros com 38 mil quilômetros. Na época, estava bem avaliado. Hoje, elas estão bem mais baratas. Possuo um Tesla Model 3 2019 com cerca de 90 mil quilômetros rodados. Estamos mais com essa quilometragem, em torno de 27 mil, 28 mil euros, mais ou menos. Então, por volta de 100 mil quilômetros, o valor é de aproximadamente 27 mil euros. Para um carro com quase 550 cavalos, onde praticamente não há manutenção no fim das contas. Que custa muito pouco. Ela ainda tem um visual legal, essa aqui com esse azul. Então, se não me engano, tinha azul, cinza, preto, vermelho e branco, que era a versão padrão. Depois eram opcionais, se não me engano. Então, essa é a versão de desempenho. Ela tinha algumas particularidades, né? Se não me engano, possuía rodas um pouco no estilo turbina, assim. Não, essas aqui não são turbinas. Roda de 20 polegadas. Pinça de freio vermelha, um pouco maior do que o padrão, me parece.
É isso. O chassi um pouco mais baixo e levemente revisado. Os dois motores dual motor e versão performance. Em torno de 500 cavalos. E também tínhamos o pequeno aerofólio em carbono. Isso, né? Esse é o detalhe que fazia com que a gente reconhecesse de verdade os modelos de performance. Então isso aqui é realmente fibra de carbono de verdade? Sabendo que de fábrica é um verniz acetinado. Mas como muitos sabem, isso faz parte dos defeitos da Tesla. A pintura e o verniz do carbono acetinado são de baixa qualidade. Na verdade, eu mandei deixar brilhante porque ele começou a formar bolhas com o tempo, certo? Então, isso você mandou desmontar? É, isso mesmo. A pequena inscrição Tesla, então isso é o que a gente encontra nos novos, né? Se não me engano. Sim, eu mandei trocar porque... Mesma coisa, eu não gostava muito. Achei essa tipografia mais legal e elegante. Deixa o carro um pouco mais moderno no final das contas. E aqui o motor duplo. Dá pra ver que tinha alguém que não queria passar a marcha e não soltava a embreagem. E isso também, eu acho que é uma das grandes vantagens dos carros elétricos, é que eles não fazem barulho nenhum. Então, isso é uma vantagem e uma desvantagem. Se você gosta de carro, temos 550 cavalos, o que é bem insano. Veremos mais detalhes em breve. Você, que já dirigiu muitos carros, continua sendo surpreendente atualmente. A potência é surpreendente. Sempre há, no começo, a frustração de estar em um veículo que é realmente potente, mas onde, em termos de sensações auditivas, de fato, não há nada. É verdade que passar de certos veículos que eu já tive e que você conhece do dia a dia, que às vezes você dirige, é um pouco frustrante, mas temos um conforto de condução que nos faz sentir de um jeito estranho. Talvez seja a idade de apreciar o silêncio, mas eu, no entanto... Sabe, eu também sou meio bobo. Talvez até mais bobo do que você. Eu adoro coisas que fazem vrum vrum o tempo todo. Adoro Porsche, motores flat 6V, 10V12 e outros. E quanto mais barulho faz, mais eu me divirto. Mas eu admito que para o dia a dia ter esse toque de tranquilidade, conforto, serenidade, eu realmente fico na minha bolha. A Tesla se destaca pelo excelente isolamento acústico, graças ao uso de vidros mais espessos. Recentemente eu testei o modelo XI e todas as janelas têm vidro laminado e era super silencioso. Nos modelos mais recentes, o ponto fraco das versões iniciais. Além de ter um sistema que não é de aquecimento por bomba de calor, seja para a bateria ou habitáculo, o ponto fraco do modelo 2019 que possuo é o vidro simples na frente. Portanto, na estrada, teremos mais ruído do vento e similares. Isso é um dos pontos negativos das versões da fase 1. Não se pode ter tudo, mas é isso aí. Mas também não é muito barulhento na estrada. Não, realmente não é. Dramático. Mas é verdade que temos um silêncio tão grande que, de fato, qualquer barulho pode se tornar algo que potencialmente pode nos alertar. De fato, não é mais barulhento que um motor a combustão. A diferença é que, sem o barulho do motor, prestamos atenção a qualquer ruído ao redor. Os ruídos de rolamento e do vento são mais perceptíveis, já que não há vibração ou barulho do motor. Mesmo assim, a experiência continua sendo agradável. Acho o carro bem legal. Com essa configuração, o desempenho realmente tem um diferencial. É bem simples, pois na verdade só tem esse pequeno aerofólio a mais. Mas o fato de ela ser tão azul, acho incrível. Temos as tampas de recarga nas laterais. E você, como recarrega suas energias? Qual é o seu método? Você vai ao supercarregador? Você recarrega em casa, no supermercado? Então, quando eu estou... Então, a gente mora na região de Paris, então quando estou perto de casa no dia a dia, à noite eu volto para casa, recarrego com um carregador que não é muito potente. Tenho apenas 3 kWh, mas para mim é suficiente. Durante a noite carrega e fico muito satisfeito. Chego a 80% de manhã, então tudo bem. Depois, quando faço viagens longas, eu passo pelos supercarregadores. Isso representou mais ou menos, eu acho, de 15 a 20% das minhas recargas nos últimos meses. O supercarregador. E você, costuma fazer basicamente Paris, Marselha ou realmente o Sul? Sim? Quando eu viajo para o Sul, realmente eu uso os supercarregadores porque é muito prático. É simples de usar, debita automaticamente na conta e pronto, é bem rápido e eficiente. E você, já enfrentou problemas nos supercarregadores? Eles sempre funcionaram bem, sem filas grandes? Uma vez isso aconteceu comigo durante férias, quando estava muito movimentado. De fato, a velocidade de carregamento estava reduzida. Esperei um pouco, mas no geral nunca tive problemas reais. De dificuldades? Honestamente... Fiquei com medo no começo. Essa transição do motor à combustão para o elétrico era um dos meus medos. E no final, não, honestamente, isso é um falso problema.
Ok, então o uso, no final a gente pode ter esse receio. Por enquanto, nem todos os carros da frota francesa são elétricos, então nem todo mundo possui um veículo elétrico. De fato, quando 100% da frota for elétrica, poderemos levantar essa questão. Mesmo em 2025, pode haver ocasionalmente um pouco de gente, como você mencionou, mas é raro no final das contas. Não, tá tranquilo. Honestamente, não é tão incômodo assim. Ok, então esse carro, você mudou algumas coisinhas. Será que os especialistas da Tesla perceberam? Você pode nos contar sobre as pequenas coisas do carro, como isso que ele possui? Além do fato de que as pessoas já tinham batido em todas as calçadas do 92 quando comprei, o que não é surpreendente nos modelos Performance, já que os pneus não protegem nada as rodas. E ainda nos modelos da segunda fase, a partir de 2021, nesse caso as rodas são do tipo turbina, eu acho. Depois elas ficam ainda menos protegidas. Por quê? Porque ali tem a beiradinha. Mas realmente, Ele ainda está lá? Aqui, ainda está tudo bem. com os Michelin, mas com os Hankook na traseira, Isso protege bem menos. Nesse caso, a gente não tem direito de ter. é realmente na superfície e você mal encosta, é isso. E de origem elas eram mesmo de metal, assim, um pouco acetinadas. E eu tinha a borda quase polida com pequenos pedaços de alumínio, não é? Foi genial. Então eu mandei repintar em cinza alumínio para combinar com o pacote chrome original. O cara atrás da câmera sugeriu pintar a roda de alumínio dizendo, vai lá, faz isso. Ele concordou, afirmando, é verdade, você tem razão. Eu segui ele e eu... Fiz bem, as rodas escuras realmente tendem a diminuir o volume. Isso valoriza um pouco mais as 20 polegadas e a suspensão rebaixada, porque eu achava ela um pouco alta. Para ser sincero, nos estacionamentos, às vezes em Paris, o chassi tende a raspar. E alargadores de via, ou seja, calços, porque senão as rodas ficavam um pouco para dentro. Então é isso, era discreto, mas eram pequenos detalhes que me faziam aproveitar um pouco mais. O visual da Tesla, que eu acho meio sem graça, para ser sincero. Eu não sou muito fã da Tesla. E é isso, eu achei assim, eu queria uma cor que fosse um pouco diferente. E também precisava de um par de rodas, tanto pelo desempenho quanto pelo visual. Porque senão acho que teria sido complicado fazer essa transição. O modelo 3 básico não chama muita atenção, mas toda vez que vejo o seu, sinto que tem algo especial. É verdade que rebaixou um pouco, talvez 1 ou 2 centímetros a menos, mas não é muita coisa. Isso muda radicalmente o carro. Os espaçadores, ao alargar um pouco, devem fazer bastante diferença, até mesmo na estabilidade. Aqui vemos os pequenos espaçadores de aproximadamente 20 milímetros. Então 20 atrás 15? Na frente. Não sei se vocês conseguem ver bem aqui a cunha, é isso, é meio difícil mostrar para vocês, é isso. Isso permite alargar bastante o carro. Se você fosse para a pista com a Model 3 Performance original, acho que se divertiria muito, ela já é muito legal. Será que Emerick vai levá-la para a pista? Não, obrigado de jeito nenhum. Ela é ótima para o dia a dia. Então temos um porta-malas na frente e outro atrás. O porta-malas traseiro é bem espaçoso. Para não falar besteira, eu anotei que o porta-malas tem capacidade de 650 litros. A Model 3 Performance tinha um detalhe, o modo Drift. Ele permitia passar toda a potência para a traseira, tirando-a da dianteira, para diversão. Essa era a característica específica da Model 3 Performance Dual Motor. Não dava para fazer isso. A gente conseguia se divertir um pouco, tinha muita potência e tudo mais. Vamos dizer que era bem padrão. Todas as opções sempre estão incluídas. A gente tinha como opcional a cor, os bancos, as rodas, se não me engano. Não, as rodas eram na versão Performance. Não, era a cor. Banco, então branco ou preto, assim que escolhíamos branco, era uma opção. As cores, possivelmente azul, vermelho ou cinza, tinham um custo extra, por isso vemos muitos carros brancos e pretos. E o piloto automático, então, este aqui tem o Full Self-Driving completo. Então era uma opção, acho que na época custava 7.500 euros, né, se não me engano. Então é isso, você usa bastante o piloto automático. Sim, eu uso bastante. Sinceramente, ele é relativamente eficiente, então eu uso muito, principalmente em viagens longas que... Mesmo assim, dá para colocar um engate de reboque também no... Um Performance, eu não acho. Pelo que lembro, se os Tesla Model 3 tinham essa opção, mas não sei se a versão Performance tinha. Era só para uma revisão rápida. Além disso, né, a sua está realmente em um estado muito, muito bom. Então, eu também coloquei uma película de proteção de pintura no para-choque e nos faróis, porque vamos ser sinceros, o defeito dos Tesla ele é realmente a qualidade das pinturas, dos vernizes, etc. Ainda são carros americanos. O alinhamento, a qualidade das pinturas e dos vernizes pode não ser a melhor. Como o meu para-choque tinha sido repintado quando comprei, protegi-o imediatamente. Para evitar que a dianteira pareça uma constelação.
Ok, então, película de proteção de pintura, para quem não sabe, é basicamente uma proteção feita com um filme transparente, então não dá para ver nada assim. Existe em versão brilhante ou fosca, caso vocês queiram. Temos amigos que fazem isso. E isso realmente permite proteger e evitar que ocorram impactos diretamente toda vez. Para ser sincero, é um carro muito bonito. Agora, vamos dar uma volta por dentro para que eu possa mostrar novamente o interior do veículo para vocês. Temos o grande teto panorâmico de vidro, as câmeras sempre ao redor, as maçanetas. Aqui na cor cromada a gente acaba tendo um carro bem legal. Se não me engano, dá para recarregar só de um lado, desse aqui. Ok. Com as luzes um pouco cristalizadas, esse é o mais interessante. Agora vamos dar uma olhada por dentro para ver o que está acontecendo e depois eu conto para vocês. E vamos lá com o volante, vamos, é isso aí, vamos nessa. Então, estamos a bordo desta vez, portanto, deste Model 3 Performance. Então, esse interior, você pegou ele em preto, né? Porque você veio me ver com ele em branco. Sim, essa era a busca inicial, mas era muito complicado de encontrar. Havia poucos, pois de fato menos pessoas o pegaram em branco. Confesso que o branco ainda me fazia sonhar um pouco. E o combo azul e branco era realmente legal, mas... Paciência, totalmente. Então, aqui dentro, dá pra ver que temos um pouco de alcântara. Isso aqui não é original, na verdade é... madeira, normalmente é madeira. E eu não era muito fã. Eu me perguntava o que a madeira fazia ali, pois aqui tem um revestimento preto de alcântara, assim, então encontrei isso na internet. Bom, isso faz o trabalho. Atualmente, há vários sites que vendem acessórios para a Tesla, o que é fantástico. É um carro de geek, então há vários sites com preços irrisórios. Podemos personalizá-la de todas as formas, às vezes. Até demais, na verdade. Como esse suportezinho de celular aí que você colocou atrás, com uma espécie de moldura, onde você pode colocar vários encaixes. Mas eu acho que dá para colocar bastante coisa. Então, o console, que é realmente o seu e está perfeito. Depois, Embry, que é um ex-profissional do setor automotivo. O branco está ótimo, sempre me impressiona esse grande teto de vidro bipartido, é o que mais gosto. Simultaneamente, isso faz sentido para você. Quebra um pouco a linha, mas traz muita rigidez. O carro, mas até que não é ruim. O porta-luvas, tem um porta-luvas ali. É preciso passar pelo menu toda vez, as portas que abrem. Então, desse jeito elétrico, sabe? Assim, é verdade que aqui é o modo manual. É verdade que as pessoas não lembram de falar disso com frequência. E não é uma coisa com 2 suportes para celular. Se a gente entrasse, então... Isso não é original, nesse caso, né, é do mercado paralelo. É um suporte que permite carregar por indução. Ok, isso não existia nos primeiros modelos, então... Só nos segundos é original, não tem esse sistema de abertura. Diretamente do telefone. Ok, e você? Caso contrário, era por cabo para trocar por... Cabo, exatamente. Bom saber isso, eu não lembrava mais. Se não me engano, eu tinha tentado aquela que tinha suporte direto para telefones. Alcântara, isso mesmo. Mas aí, em algumas versões, uma não tinha, então... Ok, só baixei um pouquinho. Uma vantagem do ar-condicionado é a possibilidade de pré-condicionar o interior do veículo. E você, quantos quilômetros mais ou menos você faz usando a bateria antes de recarregar? Você recarrega toda noite? Não importa, à noite eu recarrego ou você está dizendo... Só carrego de verdade quando chego a 10 ou 15%. Então, depende. Eu trabalho de casa, então eu saio de manhã, faço meus vários compromissos e à noite, assim que termino, em média, eu preciso percorrer 200 km por dia. À noite, eu conecto automaticamente, muito frequentemente, eu faço isso. Vai depender dos dias e também depende do tempo que está fazendo, mas frequentemente, eu carrego entre 80% e 20% e em geral no inverno. Devo rodar com autonomia de aproximadamente 300 km. Eu não sou do tipo que espera até o último momento para recarregar. No verão, acredito que conseguimos alcançar mais facilmente os 400 km. Diferente das versões 2, essa tem mais dificuldade para manter a autonomia no inverno, pois não temos o sistema de bomba de... Calor realmente consome um pouco mais. Ok, para mim tá valendo. É verdade que... Esquenta bem rápido, né? Talvez vá esquentar um pouco mais, sabendo que... Eu não mudei meu modo de dirigir. Porque... Ao migrar do motor a combustão para o elétrico, muitos pensam que terão uma condução mais ecológica. Eu não tenho nada de ecológico, então. Então, é isso, eu dirijo como se nada, não hesito em usar o aquecedor, o ar-condicionado, a música, etc. Enfim, é isso, e eu dirijo, é isso. Normalmente.
Também é bom, de certa forma, ter essa filosofia de pensar assim, eu troco de carro não por obrigação e penso assim, isso me traz uma certa dificuldade na vida, porque eu preciso me adaptar às questões elétricas, etc. O fato de poder pensar, não, vou dirigir do mesmo jeito, né? Não penso muito, ainda assim é uma vantagem, mas o principal é que você pode recarregar em casa, o que é muito prático, não é? No começo parece que isso não era possível. Eu ia ao Carrefour, chefe. Se não tivesse conseguido instalar carregadores em casa, teria continuado com um carro elétrico, tendo que recarregar? Sim, eu acho, aliás, tenho amigos que fazem isso, mas sim, acho que eu teria feito mesmo assim. Então sempre existe a possibilidade de recarregar em uma tomada comum, mas é verdade que com uma tomada comum, ainda assim, é muito demorado, direto na mão. Mas sim, eu acho que eu teria feito, eu acho, ok. Isso ainda é bastante chato. Se você tivesse algo para recarregar perto de casa com esse carregamento rápido que tinha... Primeiro a 1850 kW, então isso... Leva, em média, 25 minutos para trocar a parte... Rápido. E isso era a 1 km da minha casa, à esquerda, em... Fazer como um crânio esquerdo. Irmão, obrigado, irmão. Mas eu acho que o Tesla é bem legal e você vê esse lado muito agradável, né? O elétrico, né? A gente se... aprecia. O silêncio ele é meio estranho, porque, para falar a verdade, bom, quando eu tinha a Corvette, fui até a ProWeld para modificar o escapamento, fazer barulho, etc. E eu passei a gostar disso. Mas eu acho que é a compra ideal para ter um carro super versátil, com um orçamento razoável, manutenção razoável e, no final das contas, ter desempenho de veículos de alto padrão. Nesse caso, eu compraria uma 205 GTI para redescobrir o prazer do motor a combustão, sem necessariamente atingir velocidades absurdas, ou ter 500 cavalos, etc. Mas eu acho que sim, uma Tesla e um carrinho a combustão do lado, tipo um Youngtimer, acho que esse pode ser o caminho certo. Mas eu conhecia pessoas e tinha amigos que tinham carros muito legais, aí você sabe, para ir por ali e é só seguir em frente. Eu tenho um amigo que tinha uma McLaren, que tinha um Tesla Model 3 Performance, e ele usava o Model 3 Performance e o Ideal e a McLaren para se divertir, de verdade. Eu acho que realmente a combinação de um carro elétrico para semana, mais um carro para curtir no fim de semana, não tem nada melhor que isso. Atualmente o Tesla Model 3 Performance, você me diz, isso vale 25 mil euros, entre 25 e 30 mil, é realmente incrível ter tanta potência por 25 mil euros. Não tem nada, e mesmo assim é um 2019, tem todas as tecnologias embarcadas, tudo certinho, ainda assim temos um carro que é bastante... chique. O interior e o som são incríveis nesse carro da Tesla, sempre achei isso impressionante. Imagine um sistema de som com duas barras de som, uma na frente e outra atrás, envolvendo todo o interior do carro. A tela, que era super moderna na época, quando saiu, todo mundo pensou, não, mas é uma tela de computador que eles colocaram ali, o sistema de posicionamento global ainda é incrível, então? Você tem algum bug em 2019? Às vezes acontece com você ou... Não tenho bugs, recebo atualizações regulares. O que é engraçado é que, no fim das contas, mesmo que o veículo seja velho, entre aspas, ainda assim há melhorias muito regulares, então é bem prático. E você estava falando sobre como é o som do carro? Felizmente, como não dá para ouvir o motor, temos a sorte de ter um sistema de áudio de qualidade, proporcionando uma verdadeira imersão. E, voltando ao meu último carro do dia a dia, o Mercedes, estranhamente, apesar de ser um Mercedes e tudo aquilo que a gente pode imaginar de uma marca premium, a qualidade do acabamento e a montagem, etc., não estavam necessariamente à altura. Então, entre aspas, era só um CLA, não era uma classe S, mas eu acabei tendo que desmontar os painéis das portas para isolar, etc. Ao aumentar o volume, a qualidade do som era ruim e todos os painéis das portas vibravam. O índice veno-arterial era ainda mais impressionante, considerando que os plásticos não estavam dilatados. E hoje, em um carro que, no fim das contas, é um carro americano, com tudo o que a gente conhece dos veículos americanos, eu esperava um acabamento medíocre e uma montagem ruim, mas no fim das contas não tenho vibrações parasitas, mesmo com o volume alto. É isso. Não, mas é bom saber, e isso é o que importa, como dizíamos antes, né? Por ser um carro elétrico, quase não há barulho dentro do habitáculo. Na verdade, qualquer rangido de plástico ou algo similar é percebido rapidamente. É verdade que aqui você não vê isso nem nas duas senhoras. A suspensão ficou mais firme e praticamente não temos ruídos parasitas. Hoje mesmo você vê o carro. E normalmente ele se sai um pouco bem, dependendo dos lugares. Passa. Claramente ficou para trás ontem de novo. Esse lado muito confortável, sabe? É isso.
Eu, pessoalmente, penso que o elétrico é o ideal. Se eu tivesse dinheiro, compraria um Taycan Sport Turismo Turbo S para usar diariamente. É o carro mais insano. Por outro lado, se você tem dinheiro, curte supercarros e ainda tem um carro de verdade, é um prazer, pois é incrível. Ou até mesmo isso que eu ia dizer agora há pouco. 25 mil euros é a melhor compra. Tesla Model 3 Performance. Eu acredito que a desvalorização já foi significativa. Será que ainda vai cair mais? Eu acho que antes de cair para menos de 20 mil euros, vai ser complicado, na minha opinião. Caso contrário, levará ainda vários anos. E se você me disse que já faz um tempo que você não teve nenhum problema maior? Eu não tenho nenhum problema, de verdade, nada mesmo, né? E mesmo assim, eu dirijo, realmente uso ela em todas as condições, seja o clima, como a condução, etc. Enfim, é verdade, eu tenho. Por enquanto não tive nenhum problema. E então agora Isso que é bom. Dizem que não tem manutenção, correia dentada, troca de óleo, luz de motor acesa, nem precisa abrir o capô. Como o pobre senhor aqui que estava ligando para o seguro, eu acho, porque o capô estava levantado. E é isso, bom, pode acontecer também de ter problemas com carros elétricos, não vamos esconder. Um carro é como qualquer outro objeto que funciona, seja um telefone ou uma máquina de lavar. A partir do momento que é algo que opera, podemos ter problemas, mas é interessante ter um retorno assim. Não hesite, se você também é proprietário de um Tesla, em deixar nos comentários o seu feedback. Se você tem um carro confiável, se já teve problemas, como isso foi resolvido. A única coisa que eu vi, porque tentamos ser totalmente transparentes neste canal, são pessoas que tiveram problemas de funilaria ou acidentes com Teslas. Pelo que entendi, eles têm algumas oficinas credenciadas e, na verdade, tem uma oficina para cerca de 10 mil Teslas. E isso pode ser complicado, pode demorar bastante para fazer funilaria, pintura, ou se for um acidente, aconteceu com um amigo meu e ele teve problema no para-choque dianteiro, capô e farol. E no final, acho que foram 6 meses de carro parado, então é realmente muito tempo. O serviço de pós-venda da Tesla é um desastre, claramente, sejamos honestos. Eles não ligam nem um pouco para os clientes, vendem veículos como poucas concessionárias vendem. Recebemos o carro como quando compramos um iPhone, sem demonstração, nada disso. A gente pega o carro, pronto, e vai embora e se vira. Então, é verdade que o pós-venda não é lá essas coisas. Não, na Tesla, esse é o ponto fraco da marca. Mas você, quando teve o problema com o triângulo, deu tudo certo. É um pouco confuso deixar o carro no estacionamento e não poder falar com ninguém. E no fim das contas, tem muito pouca interação com o cliente. A gente fala com um aplicativo, aliás, para pedir a nota detalhada, etc. Eu realmente resolvia tudo por um chat no aplicativo, então é isso. As pessoas estão lá apenas para te mostrar. No computador, você clica aqui e ali e pronto. Até na compra de um carro, eles estão lá para te mostrar e aconselhar. Os vendedores e toda a parte de pós-venda estão na concessionária, ou seja, fico aguardando praticamente na minha área com outros que estão realizando manutenção em seus carros. Mas as pessoas que vendem na concessionária não estão lá para nos informar sobre a parte de pós-venda e saber o que o técnico está fazendo no veículo. É pelo aplicativo que a gente se comunica com pessoas que estão, eu acho, no andar de cima. Pelo que entendi na concessionária, são pessoas que estão cientes do que está acontecendo na parte da oficina. Então, isso é impressionante. É muito bonito. De onde Jesus, quando a gente é passageiro, é sempre diferente, é horrível, é louco. Como funciona? Então, para inserção, é verdade que não tem nenhum problema. Eu sempre achei isso super impressionante. E um detalhe que pode faltar na Tesla é o som adicionado. É quando o pequeno acelera forte, depois a gente dá mais uma acelerada, tem um detalhe, dá para ouvir. Aliás, dá para ouvir mais aqui, né? Por ser um dual motor, tem um motor na frente que acaba ficando bem perto do painel. Dá para ouvir mais, enquanto nas versões de tração traseira, que são chamadas de standard, dá para ouvir um pouco menos o barulho do motor elétrico. Entendi, ele fica escondido atrás. Mas e você, como ativa o piloto automático para quem ainda não tem um Tesla? Na verdade, a gente só faz isso, clica 2 vezes, pronto, e depois a gente mantenha. Então, ou soltamos tudo ou colocamos a mão assim. E quando colocamos o itinerário, como aqui, o Full Self-Driving, além de ler as placas, ela vai pegar as saídas das rodovias, etc. Isso funciona bem. Sim, no geral, sinceramente. Então, é preciso sempre ficar atento. Não dá para imaginar que o carro vai ser totalmente autônomo, mas no geral, tanto faz.
No começo eu tinha alguns pequenos bugs, onde às vezes ela dava umas freadas bruscas, porque bastava ultrapassar um caminhão, tinha a sombra do caminhão, e como é pelo sistema de câmeras da Tesla que isso é detectado, então às vezes aconteciam bugs em que ela dava umas freadas. Que surpreendia. Já faz alguns meses que não tenho problemas. E essa também é a vantagem da Tesla, que sempre tem atualizações, modificações nos parâmetros, então isso permite corrigir os pequenos problemas que podiam existir antes. Ok? Porque é verdade que a maioria dos outros carros usa sensores de Proximidade com... ultrassom. É verdade que a Tesla são só as câmeras, é isso? Eles têm as câmeras lá em cima, aqui também tem aqui, mas aquela na traseira. O que você precisa saber é que até o novo modelo Isa, eles colocaram uma câmera na frente para o estacionamento. Isso é até que legal. E você aparece a distância em centímetros quando você mantém, quando eu me... Não são as câmeras que me permitem ver, mas sim os sensores. De estacionamento. É, isso mesmo. Uma melhoria para fazer nesse carro seria o quê? Se eu tivesse uma melhoria para fazer nesse aqui, de qualquer forma, seria colocar vidros duplos na estrada quando estamos a 130 ou menos. Ouvir o vento e sentir que a janela não está bem fechada. Já aconteceu de eu tentar fechar o vidro da janela quando ele já estava fechado, mas ainda ouvia barulhos de vento desse lado. Aliás, existem no mercado kits de vedação que permitem aumentar a estanqueidade. Então é isso, não? Alguns até trocaram os vidros por vidros duplos, que podem ser encomendados de modelos de 2021 ou 2022. Não, é só isso mesmo, tirando as pequenas melhorias que fiz no veículo. Essa é a crítica principal. O resto é meu perfeccionismo. E talvez seja a deformação profissional do antigo trabalho, a qualidade do verniz, da pintura que não está à altura e também o alinhamento dos painéis, das portas, dos paralamas, etc. Mas bom, mais uma vez, quando a gente vê o preço desses veículos e tudo o que eles oferecem em termos de benefícios, é um pouco difícil reclamar com certeza. E para você, o interior... No início é desconcertante, mas para mim está tudo bem. Quando você vende um veículo que não é Tesla, está acostumado com botões por toda parte, mas quando entra em um Tesla, muitas vezes a reclamação é: o que eu faço? Não tem botão? Não tem nada. É muito confuso no começo. Inclusive, ao migrar de um veículo a combustão para um elétrico, é como reaprender a dirigir. O fato de quase não frear mais, aliás, aos 90 mil quilômetros, eu ainda estou com os discos e pastilhas originais. A gente reaprende várias coisas. Outro dia eu estava com meu amigo que tinha, então, a Tesla dele ficou na funilaria por 6 meses. Durante esse período ele usou um Fiat 500 como carro reserva. Ele foi trabalhar e esqueceu de desligar o carro completamente, deixando a ignição e o motor ligados. Na verdade, são coisas e reflexos que perdemos ao começar a dirigir um carro elétrico, especialmente uma Tesla. Em suma, não há nada, nenhum botão, porque no fim das contas... Assim que você se aproxima do carro com o seu telefone, ele detecta. É o seu telefone que é a chave, é isso. Você pode fazer várias coisas com o seu telefone, monitorar as câmeras, é isso. Aliás, você mandou instalar uma coisa a mais no seu carro, que é, como é que chama? É aquele negócio, né? O alto-falante do lado de fora. Sim, a boombox, porque é de 2019, ela não tinha boombox. Então, o alto-falante que fica no para-choque dianteiro e que, por isso, permite se divertir fazendo diferentes sons, etc. Do lado de fora, como eu tinha indicado alguém, eu tinha crédito no aplicativo da Tesla, porque quando você indica alguém que compra um veículo, a pessoa recebe um desconto e eu ganho crédito. Ou para recarregar o veículo no posto de recarga, ou para comprar coisas para mim na loja da Tesla, diretamente no aplicativo, e por 200 euros. Uma Ranger veio à minha casa, ergueu o carro e conectou o alto-falante. Ela atualizou no computador e por isso fiquei com a boombox que não tinha originalmente. Na primeira fase... Entendi, mas na fase 2 ela já tinha sim. Interessante. Se quiser, podemos colocar seu link de afiliado ou indicação na descrição. Se quiserem comprar um Tesla, podem usar o do Emeric. É bom poder ajudar um amigo em vez de comprar do nada. No final, isso ainda traz vantagens para vocês, pode ser interessante, e eu fico feliz assim. Se puder adicionar outra opção no seu Tesla ou recarregar em um Supercharger, te convido para um McDonald's, prefiro assim. No KFC agora, eles têm um frango apimentado dentro de um pão, eu experimentei semana passada, é muito bom. Bom, eu vou fazer um esforço. Aliás, de qual marca vocês gostam mais? McDonald's, KFC, Burger King ou Quick, que está cada vez mais raro? Eu também acho, é meio uma pena, é uma coisa, é verdade, era bem legal, é verdade, mas não, sinceramente. Eu gosto, mas será que gostaria de ter um carro elétrico no dia a dia?
É difícil para mim, o Austin pode fazer um retorno, mas é isso. E se você tivesse que comprar outro carro, você pegaria um elétrico de novo? Sim, sim, sim. Meu amigo estava muito orgulhoso de si mesmo por ter deixado seu carro, uma Tesla, na funilaria por 6 meses. Porque durante anos, sejamos honestos, sendo pró-motor a combustão, eu zombava dele, comparando o carro dele a uma pilha comum. E hoje, dirigindo uma Tesla desde o final de 2023, todos os dias, não me imagino fazendo outra coisa. E aliás, para ser honesto com você, eu já estou de olho no preço dos modelos S-Plaid, que está caindo aos poucos. E eu penso que em 2027 talvez seja provável que eu me deixe tentar. Quanto custa um modelo S-Plaid? Hoje, agora, os mais baratos estão em torno de 85 mil euros. Mais ou menos 85 mil euros. Mas as primeiras, que valiam cerca de 120, eu acho, me parece. Não era caro no começo. Depois caiu para cerca de 120, parece que era 150. 150 passou para 120. De fato, ok, ainda assim não é barato. Quando você vê, por exemplo, um Taycan, como ele tem características, realmente parece uma moda, assim, defendo o Taycan. É impressionante, em cerca de 3 anos reduzimos em menos de 50% nos Carros. Não, é baixo. Visualmente, eu prefiro os Taycan ou e-tron Gran Turismo, inclusive, vi um e-tron Gran Turismo Racing Sport esses dias. O visual é realmente, vamos ser sinceros, muito mais bonito que o da Tesla, mas aparentemente a confiabilidade não está necessariamente no nível esperado. Então, enfim, a S-Pad ainda tem um visual bonito. E eu penso que vendo a desvalorização que a Tesla está sofrendo, talvez apareçam algumas. Cerca de 65 a 70 mil euros, talvez em 2027, por que não se deixar tentar? Quer dizer, por esse valor, pensar que se tem 1020 cavalos é realmente impressionante. claramente, né? Tem bastante gente aqui. Vai lá, faz de novo esse acesso só para, né, a gente curtir. É violento mesmo. Não é desagradável. É muito surpreendente toda vez. Acho que deve ser confuso para as pessoas. Então acho que agora as pessoas, se elas são feitas. Mas sabe, na época eu tinha um amigo, um dos primeiros vídeos do canal foi de alguém que comprou um Tesla com 2 motores. Kevin vai se reconhecer e eu vou assistir o vídeo. Porque olá, de qualquer forma, um grande abraço para você. Ele que encomendou um Cybertruck, ele está esperando chegar, porque ele é super fã da Tesla, né? Ele dizia que na época, com seu motor duplo, sempre que aparecia uma C63 AMG ou qualquer outro carro com seu motorzinho duplo, ele superava todo mundo, né? É impressionante. Quem gosta de carro costuma ter um pouco disso. Essa guerrinha, ele vira disputa na estrada, assim, nas retomadas e por aí vai. Mas quanto a isso, na verdade, mesmo que você tenha um Aventador do lado, se você está em quinta marcha e pisa fundo, durante a redução da quinta para a quarta, terceira e segunda marcha, até retomar a velocidade e o giro subir novamente. Fizemos esse teste com o Thierry. Aliás, com os Gran Turismo dele, 4 Racing Sport, e realmente, quando acelerava, quando estávamos, não sei, acho que começamos a 60, 70, estávamos na Alemanha, aliás, e fomos até 150, 160. Eu estava na frente e de repente ele passou de novo, mas é verdade que sim, é bastante... É impressionante e desconcertante. A maioria das pessoas com esses carros apenas dizem, droga, bom. Além disso, há o prazer do motor a combustão e das trocas de marcha. Porém, aqui temos a incrível aceleração instantânea. E até mesmo uma largada em um semáforo na cidade. Enfim, é uma distância incrível em relação a todos. Admito que quando você gosta de aceleração e potência, etc., realmente isso é um lado muito legal. É emocionante no dia a dia pensar que não tem nada que me acompanhe e mesmo na largada parada. Para ter algo que vai de 0 a 100 em cerca de 3 segundos, tem que ser potente. Ter algo tipo tração nas 4 rodas com um V8 biturbo que consumirá e exigirá manutenção. Depois, mais uma vez, eu não volto a falar sobre o fato de que eu prefiro escolher se o orçamento fosse ilimitado. No dia a dia me perguntam entre uma Tesla Model 3 Performance e uma Audi Racing Sport 6. Com orçamento ilimitado para combustível, eu não hesitaria em nada. Mas aí, em relação ao custo-benefício e desempenho no dia a dia, acho que não tem nada melhor. Só para lembrar, você só paga pela eletricidade, certo? E em 40 mil quilômetros, você só trocou os pneus traseiros. Os dianteiros ainda parecem realmente bons. Sim, tranquilo. Acredito que você deve rodar pelo menos 60 mil quilômetros com um jogo de pneus. E ainda por cima, você gosta de brincar um pouco, né? Você faz isso quando? Fico surpreso porque os pneus parecem bem robustos, já que são eles que aguentam tudo. Mas está tranquilo. Quanto te custou isso? Sobre os pneus traseiros de...
Se não me engano, foi 550, 600 euros pelos 2 pneus com a instalação. O que ainda é bem razoável. Eu acho, para um carro um pouco esportivo mesmo assim. Não, tá tranquilo. Ok, não, mas é interessante. Se tiverem perguntas nos comentários, fiquem à vontade, tentaremos responder. E, sinceramente, né, é legal, a parte de trás, os bancos aquecidos, tudo é aquecido, dá para fazer pelo aplicativo e tudo mais. Ainda assim, foi um dos carros pioneiros em permitir controlar tudo pelo celular. Agora é ótimo, todas as marcas estão tentando fazer igual. E é verdade que esse modo Sentinela é legal, que você gosta bastante. Eu sei que como... O modo Sentinela é extremamente útil, assim, um grande diferencial. A vigilância do veículo à distância, o fato de poder realmente configurar o aquecimento para o horário que a gente quiser, etc. Permite ajustar a temperatura dos assentos aquecidos conforme desejado. De fato, a localização do veículo é útil caso você esqueça onde estacionou. Esse modelo possui a saída automática. Então, se eu estiver apertado em uma vaga de estacionamento, eu sei que às vezes os estacionamentos parisienses são meio apertados, eu posso tirar o veículo sem estar dentro dele. Enfim, todas essas pequenas funções que no final das contas, bom, mais uma vez não são tão importantes, mas fazem diferença. A gente acaba se acostumando, no final vira meio que uns gadgets que a gente usa, né, assim, regularmente. Ok. Então, no final das contas, você está satisfeito com isso? Depois fiquei muito satisfeito, né, o que é meio louco de dizer. No entanto, que já tive um monte de carros, mas é isso, né? É verdade que pelo preço eu penso que é justo. É por isso que não me vejo trocando por outro veículo, porque Esse preço aí, quanto você pagou? Algo que me chocou foi que com apenas 38.038 quilômetros rodados, o que é realmente muito pouco. Sim, um Renault Zoe custava 38 mil euros, com todas as opções para nós e para mim. Isso tinha me machucado um pouco com o meu coraçãozinho. Quando eu soube o preço que eu tinha, que era esse carro, eu tinha visto a ficha, mas se não, não é possível. E quando você diz que vai ver isso, e agora? Enfim, por menos de 30 mil euros antes, um modelo 3 Performance valia 55, se não me engano, de memória, dependendo das opções, acho que até 58 mais ou menos com as opções. Sim, o problema é que é uma opção mais cara, que no fim das contas não era necessariamente muito interessante na Europa, é o Full Self-Driving que eu tenho. A opção custava 7.500, acho que agora chega a 60 e poucos mil. Quando você escolhia uma cor azul ou vermelha, ou coisas assim, interior de couro branco, enfim, isso podia aumentar o preço rapidamente, então, ok. Então sim, isso... E você, por exemplo, no seu trabalho, esse carro é bem visto? Você tem um emprego? Se você viesse na época e tivesse uma C63 da Mercedes, sei que às vezes você gostava de ir em certos serviços. Complicado, né? Na verdade, quando eu comecei, não, é ainda pior. Quando eu comecei, eu trabalho com imóveis, sou autônomo. E quando? Quando comecei eu tinha uma Porsche, então era complicado ir para as reuniões. E eu pensei que comprar um carro, entre aspas, de táxi, eu pensei, vou pegar uma C63. Ninguém conhece, enfim, é isso. Mas no final, fui reconhecido rapidamente e acabei ficando com a Tesla. A vantagem é que, olha, não tem nenhum preconceito. Os clientes, olha, acaba funcionando bem. Não, eu não tenho problema com o veículo, com a imagem que ele pode passar. E sobre a minha atividade como corretor de imóveis... Então, você é corretor de imóveis há alguns anos? Sim, aliás, por um tempo a gente trabalhou junto, para quem me acompanha. Desde o começo, eu era corretor de imóveis com Emerick, que tinha me recrutado para a equipe dele. Porque hoje você tem quantas pessoas trabalhando com... Você na equipe? Hoje somos entre 200 e 220 pessoas entre a França e Portugal. Então isso é o que você desenvolveu? Sim, é você quem treina um pouco essas pessoas, que as acompanha pouco a pouco no mercado imobiliário. O que permite a você, no nível de negócios, trabalhar como agente independente e simultaneamente desenvolver uma equipe é bem... Interessante. Eu tenho esse duplo papel e, no final das contas, trabalhar em equipe permite isso. Isso permite oferecer, digamos, serviços e competências que colocamos à disposição dos nossos clientes. É realmente muito prático e também podemos levar nosso know-how para toda a França e, como eu disse antes, também para Portugal. Então isso é realmente um diferencial. No dia a dia eu formo, recruto e também conto com a contribuição de várias pessoas da minha equipe para desenvolver o time. É realmente uma rede bem feita, né, onde cada um pode contribuir com a sua parte. Então a gente recruta diariamente, até mesmo iniciantes.
Eu entendia um pouco de imóveis, mas nunca tinha feito nenhum curso antes de entrar na sua rede. O que era bom também na sua rede é que a gente não pagava nenhuma mensalidade todo mês. Isso me permitiu iniciar nessa profissão. Vendi alguns imóveis, para ser sincero, corretores de imóveis. Ainda assim, dá para ganhar bem a vida se vocês trabalharem tanto quanto alguém que faz um expediente das 9 às 5. Com certeza vocês vão ganhar muito bem a vida se investirem de verdade. Você decidiu escolher entre desenvolver equipes ou fazer um pouco de produção para você, mas ao mesmo tempo desenvolver. Eu faço ambos e o bom é que isso traz retorno depois. No final, posso dizer que é uma espécie de recorrência mensal? Graças às pessoas do Tom que se desenvolvem, no final, o seu objetivo é que aqueles que trabalham com você se desenvolvam da melhor forma para eles. Isso te permite ter uma remuneração complementar para que cada um se realize profissionalmente no final, porque é verdade que todo mundo fala de imóveis, todo mundo quer começar, etc. É importante reconhecer que ainda é uma profissão genuína, que requer comprometimento. E nesse caso, posso falar sobre isso. Eu estou quase com 39 anos e acho que me dediquei muito, né? Talvez em detrimento da minha vida pessoal. Mas é verdade que quando a gente se dedica, o retorno realmente vem. E é isso, então. É uma profissão de verdade onde os clientes precisam ser acompanhados, tranquilizados, orientados. Então é isso, porque querendo ou não, a gente tem que estar presente para aqueles que se endividam por 15 a 25 anos. São coisas para levar a sério. Ok, se necessário, vou fornecer o e-mail do Emerick aqui. Se tiver interesse em entrar no ramo imobiliário, mande uma mensagem para ele que ele vai te mostrar tudo. Porque sei que muitos estão começando e acredito que é uma aventura que vale a pena. Se você quer ganhar bem e ser independente, eu faço isso. Recentemente, migrei mais para o YouTube, pois é um trabalho que me permitiu crescer e me divertir muito. Então, eu sei que são poucas pessoas que podem trabalhar com YouTube, mas eu trabalho muito mais fazendo YouTube. Eu ganhava cerca de 10 vezes mais proporcionalmente ao tempo investido no setor imobiliário, mas tive experiências muito legais. Mas acho que daqui a alguns anos voltaremos a trabalhar juntos quando eu tiver feito o que preciso no YouTube e me divertido o suficiente. E será necessário trabalhar duro novamente para que eu possa um dia comprar um carro bonito também? A menos que vocês sejam todos muito legais e todos se inscrevam nesse canal e que a gente chegue a 1 milhão como grandes youtubers. Se for no ramo imobiliário que eu gostava bastante, com certeza eu voltaria. Seu contrato está pronto, então está bem perto de eu poder ganhar bem a vida. Além disso, é bom se ele fizer assinar diretamente por outros sinais. Sinceramente, você pode entrar nessa aventura em meia hora, é incrível. E pode começar a trabalhar na área já no dia seguinte. Enfim, Brick, obrigado pelo passeio de qualquer forma. E também esse retorno sobre o Tesla Model 3 Performance que, como mencionado, começa a interessar alguns. E também, se você gostou do vídeo, deixa aquele joinha e não hesite em se inscrever no canal. Se você tem um carro e quer aparecer no canal, envie um e-mail na seção sobre. Você tem meu endereço de e-mail, é só me mandar uma mensagem com o modelo que você tem. E é isso. E mais uma vez, obrigado a você, Aymeric, que participou com prazer, foi muito legal e é isso aí. Se tiverem perguntas nos comentários, responderemos sem hesitar. Até breve em um próximo vídeo. Mike, tchau e muito obrigado.